Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16, que diz: Não fostes vós quem me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você já fez essas perguntas? Por que Deus me salvou? Por que Ele me escolheu? Porque depois de ter me salvado, Ele não me diz claramente o que tenho que fazer? Qual é o seu plano? Você já deve ter percebido que a vontade do Senhor é que você obedeça ao chamado dele. Ele não te chamou para apenas ser um espectador da vida, mas para fazer parte dela através de um plano, um chamado, um propósito. Jesus disse aos seus discípulos no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 e 8, o seguinte: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Só que o pedir o que quiser está condicionado ao glorificar ao Pai. Sempre tudo que formos fazer tem que referenciar a glória do Senhor. O que você pedir tem que ser para a glória dele e para trazer frutos desta glorificação. Quando pensamos em obediência ao chamado, quem vem em nossa cabeça? Jesus. Jesus é o nosso maior referencial de obediência. A obediência foi uma das maiores marcas do ministério dele e a razão do seu êxito. Em tudo, Jesus foi obediente ao Pai. Ele seguiu ao chamado que recebeu. Escutava sempre com atenção as ordens do Pai através de cada momento de intimidade. E o fundamental, Jesus cumpriu a sua missão. Durante todo o tempo em que ficou na terra como homem, executou e desempenhou com muito respeito a obediência às ordens do Senhor. Como discípulos, em muitas situações, encontramos dificuldades para obedecer aos que estão sobre nós. Obedecer ao comando de alguém, de um líder, pode não ser algo fácil, mas é possível. É uma questão de disciplina e respeito. Todo líder que é nascido de novo precisa ter essa marca no seu caráter. Quando obedecemos, matamos a nossa carne e amadurecemos. Em algumas ocasiões, para obedecermos, teremos que negar o nosso eu, exatamente como Jesus obedeceu, em submissão. Ainda que haja questionamentos dentro de nós, devemos obedecer. O ano já está no seu 6º mês. E o que você começou a fazer para o Senhor? Será que você já esqueceu das suas metas do começo do ano? Será que dentro desta meta tem espaço para a vontade de Deus em sua vida? Quantas vezes estamos interessados em aprender a palavra? Quantas pessoas querem aprender um instrumento para poder tocar? Quantos almejam um dia ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um mestre? Se Deus só quisesse te salvar, Ele salvaria. Quando falta-se 1 minuto para morrer, você não acha? Mas, para darmos fruto, devemos ficar na videira que é Cristo. Ser cristão é ser chamado por um Deus vivo para servi-lo. Então, achamos que o Senhor vai chamar nossos pais, vai chamar nossos filhos, vai chamar nossos parentes. Ele já chamou. O Senhor já enviou o seu Espírito para convencê-los, mas a palavra diz que o diabo cegou o entendimento deles para que não vejam a glória do Senhor. Por isso, a obediência em obedecer a voz do Senhor e do seu Santo Espírito,
orando, jejuando, meditando na palavra e fazendo aquilo que o Senhor te ordenar, é necessário. A obediência dá fruto, que traz vida, e a desobediência também dá fruto, que traz morte. Ao fruto que alimenta e ao fruto que mata. Quando decidimos pela obediência, somos recompensados e alcançamos níveis maiores de conquista. Obediência é uma chamada ou um chamado sem direito à reivindicação que nos leva a níveis de morte, como morte do ego, dos sentimentos, da própria vontade e tantas outras. Quantas vezes para obedecer temos que abrir mão de nós em favor de alguém? Cônjuge, filhos, líderes, discípulos, amigos. Foi o que Jesus fez por nós. Portanto, não fomos chamados para obedecer em parte, mas para sermos obedientes em tudo, como assim vemos descrito no livro de Tito, capítulo 2, versículos 7 a 10, que diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o Senhor escolheu você para chegar até estas pessoas e com o poder do Espírito Santo arrancar as escamas dos olhos deles e dizer: olha, Jesus te ama e tem um plano em sua vida. Mas estamos ocupados demais para percebermos isto. Estamos preocupados com restituição, dupla honra, com projetos pessoais e muitas outras coisas. Deus te tem chamado na sua vida. Ou melhor, Ele tem chamado você para algo extraordinário. E você já está com seu tempo vencendo. Então vamos colocar isso em ordem. Todo chamado tem um preço e o nosso é a obediência. Não esqueça, se o Senhor te chamou, e se Ele te deu um chamado, e se Ele falou algo contigo, não fique preocupado em como fazer, quando fazer e que tipo de recurso você vai ter. Somente obedeça e faça aquilo que Ele te chamou para fazer, pois o fruto da obediência sempre levará a uma vida e esta vida sempre será abundante. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença e pelo seu amor. Somos gratos a ti por mais este dia e consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos as nossas vidas, pensamentos, palavras, ações, atitudes, mas ensina-nos, Pai, e mostra-nos a cada vez mais o seu querer e a sua vontade. Nós não queremos, Pai, ser simplesmente aquilo que as pessoas estão nos direcionando, mas sim, Pai, obedecer ao seu chamado e fazer com que a sua vontade seja plena, Senhor. Mas para que ela, Senhor, seja essa referência para todos enxergarem, nós temos que começar a enxergar, a ver e a obedecer e a fazer tudo o que o Senhor nos chamou para fazer, não por aquilo que nós achamos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que o Senhor tem nos instruído a fazer. Muitas vezes as pessoas vão até achar que é loucura, ou muitas vezes vão até olhar e falar: não, isso não vai dar certo. Mas, através de ti, através da obediência, nós veremos que somos capazes de fazer coisas grandiosas. Assim, Pai, como Noé, ele simplesmente obedeceu, e sua obediência gerou a vida. Então, Pai, diante de ti, ainda que possa ser algo que as pessoas não compreendam, porque, Senhor querido, as pessoas acham que tudo vai ser muito fácil. Mas, Pai, não há nada, Senhor, fácil, mas sim tudo é conquistado com persistência,
perseverança. Tudo é conquistado, Senhor, através da constância. Ou seja, Pai, somos constantes naquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas e nós não podemos parar diante de uma vitória. Nós vemos bem que na sua palavra diz que todas as vitórias elas foram comemoradas, mas não parou ali. Cada vitória tem o seu marco e ali tem a sua razão, mas no outro dia tudo acontece novamente, novas estratégias são plantadas, novos lugares são conquistados e novos patamares, ó Senhor, nós alcançamos em níveis de intimidade contigo, Senhor. Então, em nome de Jesus, não nos deixe ficar presos, Pai, a uma conquista, mas antes nos leve ao lugar, Pai, da promessa, ao lugar, Senhor querido, do seu propósito. Leva-nos, Pai, ao lugar da obediência sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos tudo diante de Ti, que o Seu reino venha, que a Sua presença venha, que a Sua glória seja manifesta em tudo aquilo que nós fizermos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, que não falte o pão, Pai, na mesa, Senhor querido, dos Teus filhos, mas antes que a Sua presença seja real, aonde eles estiverem, para que o seu poder, o seu mover e a sua graça, Senhor, sejam revelados, Pai, de um modo intenso e de um modo, Pai, grandioso. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, entregando mais uma vez e consagrando tudo diante do seu altar. Pensamentos, sentidos e até mesmo, Senhor, palavras, ó Senhor, e olhares diante de Ti. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.